Bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Esta semana temos connosco Mariana França Gouveia, advogada sócia da PLMJ e diretora da Nova School of Law. É com ela que vamos falar sobre a formação no direito e, no fundo, o ensino dos aspirantes a advogados. Bom dia, doutora Mariana. A sua área core é a resolução de litígios, a arbitragem. Esta é uma área que também interessa aos futuros advogados, neste momento, os alunos que estão consigo. Olá, bom dia. Bom dia, Mariana. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. A resposta à sua pergunta é sim. A área forense, como nós chamamos, é tradicionalmente uma das áreas mais procuradas pelos alunos de direito. Quem quer ser advogado, quem quer ser juiz, muitas vezes atraído pelos filmes, por aquelas séries de televisão com muitos casos, enfim, todos nós conhecemos. E, portanto, é uma área tradicionalmente de recrutamento entre os alunos de Direito. Não é a única, cada vez há mais. O curso de Direito sempre foi um curso com muitas saídas profissionais, mas há sempre uma boa parte que segue a magistratura e a advocacia. Hoje, numa perspectiva talvez ligeiramente diferente do que há 10, 20 anos atrás, um contencioso um bocadinho mais internacional e mais inovador e mais alternativo e pluridisciplinar, vamos chamar-lhe assim, mas continua a ser muito apetecível. Por exemplo, nos nossos mestrados, o mestrado que fecha sempre primeiras vagas é precisamente o mestrado Forense e Arbitragem, que é o mestrado que prepara para a magistratura e para a advocacia. Aliás, nestes momentos decorrem as candidaturas também, não é? Como é que está a decorrer esse processo? Normalmente, enfim, nós este ano, por acaso, pela primeira vez começámos um bocadinho mais cedo, começámos talvez, penso que antes de todas as nossas concorrentes, porque estamos a alinhar no fundo com o calendário internacional, como cada vez recebemos mais estudantes internacionais, e os estudantes internacionais concorrem mais cedo porque precisam de organizar mais cedo a sua vida. Nós começámos este ano mais cedo e temos processos de candidatura abertos desde o início de fevereiro e estão a correr com a afluência normal. Confesso que não vi os números a última semana, a semana termina agora, a última semana, e normalmente é quando aparecem mais candidaturas, mas eu ainda confesso que não vi os números desta semana, não tenho bem noção, mas por regra nós preenchemos as vagas todas, portanto não é... E sobramos, não é? E há alunos que não conseguem entrar, embora haja mestrados mais procurados do que outros, naturalmente, mas as candidaturas para já não senti nenhuma menor afluência quando comparado com outros anos. O ano passado, aliás, que estávamos um bocadinho preocupados em função da Covid, até foi superior aos anos anteriores, e há quem diga que o mercado da educação funciona em contraciclo, ou seja, em situações de crise as pessoas às vezes voltam às universidades para procurar formação quando ficam sem empregos ou quando estão menos ocupadas. Veremos, enfim, é tudo uma grande expectativa que se passa atualmente, como sabemos. E referiu o facto de haver muitas saídas profissionais nesta área. Que iniciativas é que têm com os escritórios, feiras de emprego? Como é que, no fundo, trabalham a par com as sociedades? Porque muitos de advogados que estão a estudar certamente optarão por esta vertente da advocacia em sociedade. Que tipo de sinergias é que criam? Nós temos um gabinete de saídas profissionais, naturalmente, que faz toda a interligação entre os nossos alunos e os recrutadores, não são apenas sociedades de advogados, não é? Empresas, entidades públicas, governamentais, consultores, enfim, somos muitíssimo requisitados, como podem imaginar. E nós organizamos anualmente o que nós chamamos um job shop ou career days, portanto organizamos anualmente. Infelizmente este ano não conseguimos, não é? Este ano, enfim, costumamos organizar em outubro, não conseguimos por causa da situação pandémica, espero que este ano se consiga, porque online nunca é a mesma coisa, não é? A lógica de encontro e de interação não é a mesma que presencial. Ou seja, optar por não fazer, havendo a possibilidade de ser online? Fazemos algumas iniciativas de algumas apresentações de empresas e sessões online, mas não é a mesma coisa, não tem aquele ambiente, não, os alunos não vão todos, não é diferente. Nós também estamos neste momento a preparar um programa para além dessas iniciativas, enfim,
conectarmos, ou seja, ligarmos pedidos de recrutamento que nos surgem com os nossos alunos, que divulgamos e fazemos todo esse trabalho de tentar ajudá-los na colocação, mas neste momento estamos a preparar um programa que terá um nome que ainda não sei qual é, mas um programa à volta do talento da Nova, que tem como objetivo mais alguns serviços, vamos dizer assim, para as entidades empregadoras, ou seja, não só fornecer dados de alunos, enfim, quando eles permitem, obviamente, de acordo com todas as regras, ou dar aos alunos, enviar aos alunos as propostas que aparecem dos vários recrutadores, mas permitir fazer mais alguma aproximação àquilo que as empresas querem. Porque, por exemplo, uma consultora vai para a área fiscal, que é tradicionalmente onde contratam licenciados em Direito, quer um perfil completamente diferente do que uma autoridade da concorrência, não é? Uma entidade pública ou um escritório de advogados que precisa de um advogado muito específico para uma área de bancário ou de M&A, o que for. E, portanto, nós queríamos alinhar mais os currículos, não tanto apenas em função das médias dos alunos, mas também em função de médias em áreas específicas. Em primeiro lugar, queríamos também desenvolver uma parte social nas candidaturas, ou seja, alunos que muitas vezes ultrapassam dificuldades, que têm uma história de vida verdadeiramente impressionante e que valem muito mais por isso do que se calhar pelo seu currículo académico. Queríamos também dar-lhes essa possibilidade e às empresas. Como é que se vai fixar, no fundo, essas iniciativas? Falamos aqui, lá está, de um perfil social, também dos alunos em que são melhores numa disciplina ou noutra e que se calhar as sociedades não querem olhar para a média geral, mas para aquela unidade curricular específica. Como é que vão fazer isso é parte dos alunos? A nossa ideia, estamos, como lhe estava a dizer, estamos a desenhar o programa neste momento e também tendo interação com alguns recrutadores para também perceber o que é que lhes interessa e qual é a melhor forma de lá chegar. Mas a nossa ideia é ter vários, vamos dizer, não é bem pacotes, mas vários serviços disponíveis que permitam atender a essas questões que os recrutadores nos colocam e também dar alguma visibilidade a partes dos nossos alunos, do perfil dos nossos alunos, que muitas vezes não são as tradicionalmente mais valorizadas, que é a média, não é? E queríamos ter não só essa parte social, mas também a parte das soft skills, portanto, as competências soft, associada depois à média e ao mérito académico. Isso depois far-se-á com protocolos com os recrutadores, não é? Portanto, a Nova depois fará protocolos com recrutadores que poderão ter acesso. Neste momento não tem nada assinado, ou ainda estão em negociações? Para este projeto novo não temos nada, porque ele ainda não está, estamos a construí-lo, não é? De resto temos, não é? Temos protocolos e temos acordos e temos interação com, enfim, todas as sociedades de advogados. Sim, estava a referir especificamente. Sim. Para este serviço, que será um serviço mais especializado, digamos assim, mais completo, aí faremos depois acordos individuais com quem tiver interesse para poder fornecer esta informação. A minha questão inicial era do sentido, em Portugal perpetua-se muitas vezes a ideia de que, no caso das empresas e das universidades, há pouca ligação. E no caso do direito em específico, a academia e os recrutadores estão ligados, estão conectados? A Universidade Nova, em geral, não apenas a Faculdade de Direito, a Universidade Nova, em geral, sempre se caracterizou por uma proximidade maior à sociedade, às empresas, em todas as suas faculdades, desde a Faculdade de Ciência e Tecnologia, enfim, a Faculdade de Economia, a School of Business and Economics, e também à Faculdade de Direito. Nós, no início, na nossa fundação, portanto, nós nascemos em 1997 pela mão do professor Freitas do Amaral e de um conjunto de professores com ideias inovadoras e com vontade de um projeto do ensino do direito muito diferente daquele que era o projeto, então, da Universidade de Lisboa. E uma dos elementos essenciais desse projeto era precisamente uma maior ligação à prática, um ensino mais dirigido à prática e com essa preocupação. E desde essa altura que nós temos uma disciplina, que é uma disciplina obrigatória do último ano da licenciatura, que é lecionada por sociedades de advogados, por 4 neste momento, e que nós vamos, enfim, escolhendo também em função daquilo que nos parece o mais adequado e também em função dos protocolos que temos.
Temos também vários advogados, para além desta cadeira, a dar algumas disciplinas, assim como temos magistrados, também nessa parte da magistratura também é relevante, e pessoas ligadas ou com ligação mais próxima ou menos próxima, consultoras e outras empresas. Portanto, na lecionação, embora obviamente que a maioria, que os professores são académicos e são professores residentes da Nova, mas depois temos sempre em todos os cursos, quer seja licenciatura, quer seja mestrado, mas outramente não é diferente, temos sempre alguns professores que são especialistas de deputado de mérito, advogados conhecidos e excelentes advogados, os melhores e juízes também. Depois, também temos uma parte muito forte, cada vez maior, de estágios, seja de estágios durante a licenciatura, seja de estágios depois no mestrado, que podem até eventualmente substituir a tese de mestrado. Temos inúmeros protocolos com entidades, desde tribunais também, temos muitos alunos a fazer estágios em tribunais, até entidades governamentais, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e fora de Portugal também, uma série de entidades que nós vamos escolhendo e os alunos também nos vão trazendo e que nos permitem fazer essa componente prática e nas empresas e nos escritórios ainda antes, nos tribunais também ainda antes de entrarem verdadeiramente na profissão. E portanto sim, essa componente é sempre presente e nós queremos muito que o nosso ensino seja um ensino que permita ao aluno estar, quando sai da Nova, quando sai do seu curso, estar preparado para no dia seguinte começar a trabalhar em pleno. É muito esse o nosso objetivo. Muito obrigada. Deixamos esta reflexão para partir para um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Voltamos à emissão com Mariana França Gouveia, sócia da PLMJ e diretora da Nova School of Law. Doutora Mariana, estávamos a falar do ensino do direito e eu pergunto-lhe, o estudante da Nova ainda é a antítese do burocrata, como costuma dizer, ou jurista? Exato, é um dos nossos lemas, é dizer que o estudante da Nova, o jurista da Nova é a antítese do burocrata. E o que é que nós queremos dizer com isto? A resposta é sim, ainda é, sempre foi, esperamos nós. E o que é que nós queremos, no fundo, dizer com isto? Nós queremos dizer que a nossa formação é uma formação que ensina a resolver e não a complicar qualquer questão. Ensina a ter uma visão sobre o problema que é uma visão não apenas centrada no direito e na questão jurídica, mas também na percepção de que o problema jurídico é sempre um problema social, tem uma dimensão económica, tem uma dimensão social, uma dimensão histórica, enfim, colocar esse problema no contexto e o jurista também no contexto. Uma das características do nosso ensino é que é o ensino pluridisciplinar, portanto nós ensinamos desde sempre matérias ligadas à economia, matérias ligadas à história, à sociologia, atualmente à tecnologia, temos, por exemplo, uma disciplina de programação para juristas, porque acreditamos que o jurista, precisamente porque trabalha fenómenos sociais, porque trabalha questões humanas, tem que ter essa percepção de que há muito para além do direito e, portanto, mesmo quando aplica o direito, tem de perceber o que está, quais são as consequências, os impactos da sua decisão, do seu conselho, da sua aposta nesta ou naquela opção. E, portanto, o jurista é o antítese do burocrata no sentido em que não é alguém que vive focado numa lógica puramente jurídica, fechada dentro do mundo jurídico, mas que está permanentemente colocado no mundo. Portanto, o jurista no seu contexto. É essa a nossa um dos nossos modos e uma das características do nosso ensino também, desde a nossa fundação, mas que tem vindo sempre a ser atualizada. Uma das características também é a preocupação permanente com a inovação e com a atualização daquilo que fazemos. E, portanto, os nossos currículos sempre foram flexíveis, sempre foram adaptáveis aos novos problemas, às novas questões que aparecem. E isso agora surgiu, por exemplo, um impacto enorme da tecnologia e que nos levou a criar uma série de disciplinas. Eu já falei da programação para juristas, mas também uma disciplina de Direito e Tecnologia, que é uma disciplina obrigatória da licenciatura, um mestrado em Law and Technology, uma série de atividades de investigação e de formação nesta área, que é, lá está, mais uma em que o jurista hoje se vê colocado. Muitos têm falado recentemente sobre esse tema. Depois, quando os juristas chegam, de facto, aos escritórios, novos talentos,
vão programar, efetivamente, há escritórios onde isso está a acontecer, também porque está no terreno, o que é que vê a acontecer? Ou é mais para ficarem com esse conhecimento e se for necessário? Sim, a nossa ideia com esta disciplina não é tanto ensinar os alunos a programar, porque obviamente isso, há os informáticos, os engenheiros informáticos, os técnicos de informática, não é tanto essa a lógica, como na lógica de ensinar economia não é formar economistas, ou de ensinar sociologia não é formar sociólogos, é na lógica de o jurista perceber, o advogado, o magistrado, perceber o fenómeno sobre o qual vai intervir. Porque o jurista intervém, não é? Quando decide, se for magistrado, quando aconselha, quando escreve um contrato, quando faz um parecer, quando escreve uma lei, quando participa na elaboração de uma política, o jurista tem uma enorme intervenção na sociedade. E, portanto, essa intervenção tem que ser pautada pela percepção sobre o que está a intervir. E daí a importância da economia, da sociologia e, hoje em dia, da tecnologia. E, portanto, quando nós introduzirmos estes temas novos, que introduzimos há 2 anos, a lógica era preparar o nosso jurista para saber lidar com problemas regulatórios da tecnologia, seja proteção de dados, seja inteligência artificial, falar com os técnicos, são os engenheiros, naturalmente, que desenvolverão novos produtos tecnológicos, que quererão montar negócios baseados nesses produtos novos. Também na parte da administração pública, quando tiverem de preparar a regulação, as leis, as regras sobre isso, perceberem sobre o que estão a regular. E, portanto, ter uma visão do que é, ter noção do que é, para depois poder intervir devidamente e não apenas focar, lá está mais uma vez, focado puramente na lógica jurídica pura, que é uma lógica completamente isolada, e é isso que não pode acontecer nunca. Infelizmente aconteceu muito e hoje em dia, da minha opinião, uma das razões pelas quais às vezes as profissões jurídicas são mal olhadas pela sociedade é o facto de se terem fechado muito sobre elas, e nós na Nova não queremos isso. Nós na Nova queremos o oposto, queremos um jurista que está permanentemente ao lado do cidadão, ao lado do empresário, ao lado do governante, percebe o que é que ele quer, percebe o que é que ele, quais são os seus objetivos e constrói as soluções, prevê os problemas e constrói as soluções para essas situações. Esses aspectos tecnológicos também moldam o advogado do futuro? Concorda com essa ideia? O que é que faz os ingredientes deste novo perfil de advogado? Sem dúvida, nós nos escritórios hoje em dia já temos inúmeras ferramentas tecnológicas para fazer uma série de ações e uma série de tarefas que antes eram os estagiários que faziam, as pessoas mais novas das equipas que faziam, e hoje em dia isso cada vez mais é feito por ferramentas tecnológicas, e o advogado tem que saber lidar com isso, portanto não pode não perceber como é que essas ferramentas funcionam e não pode não deixar de tirar o maior partido possível dessas ferramentas. Se isso parte, obviamente, da lógica de que há uma formação tecnológica em cada um de nós, que não é uma formação tecnológica específica do jurista, embora obviamente ajude a ter estas disciplinas no curso para ter essa abertura, mas é algo que nós vamos aprendendo, enfim, na escola e temos necessariamente de estar atentos a essas ferramentas. Tradicionalmente o aluno de Direito não é um aluno muito tecnológico, não é um aluno muito matemático, não é um aluno muito ligado às ciências naturais, digamos assim, mas esta parte acho que é comum a qualquer profissão e os juristas não saíram disso. Também não deixa de ser verdade que aquelas tarefas mais corriqueiras, mais repetitivas, serão efetivamente substituídas por máquinas, o que faz com que os juristas do futuro serão aqueles que têm capacidade de lidar com questões muito complexas para as quais as ferramentas tecnológicas ainda não estão à altura. E, portanto, a complexidade dos assuntos, a capacidade de pensar com inúmeras componentes em simultâneo, também ter uma perspectiva humana e perceber a dimensão humana do tema em que está a tratar, tudo isto é essencial num futuro jurista. Mas a questão lá está, a inovação no direito não é propriamente um tema novo, está sempre a tentar juntar uma forma diferente de fazer o ensino, mas no fundo do ano passado todos foram postos à prova, mesmo nos estabelecimentos de ensino, próprios recrutadores, com o ensino à distância. Isto terá certamente repercussões em termos de cidadania, haverá repercussões em termos de profissionais, ou seja,
poderemos estar a ter menos qualidade na advocacia, tendo em conta que estes alunos tiveram pelo menos 2 anos num ensino de 100% digital? É uma pergunta difícil. Não sei, devo dizer que não tenho a certeza. Eu penso que a qualidade de ensino, enfim, falo pela Nova, obviamente, nós nunca paramos, não paramos um dia, não paramos um exame, não paramos uma aula, nunca paramos. Um esforço muito grande de adaptação de todos os professores e, enfim, este ano muito mais fácil do que o ano passado, mas conseguimos isso e, portanto, fizemos tudo nos calendários certos, toda a gente não houve atrasos de nenhuma espécie, nossos alunos e na sua componente de avaliação e na sua componente de aprendizagem, enfim, que estão ligadas, obviamente. Agora, há dois aspectos que fazem imensa falta do ensino presencial. Primeiro, é a experiência universitária, do campus universitário. É uma coisa que devo-me dizer que me não é preocupa, no sentido, não sei se é bem preocupar, mas é uma tristeza grande ver que os nossos alunos não podem estar na faculdade. É triste pensar que eles perderam 2 anos praticamente, 1 ano e meio da sua experiência universitária, de convívio com os colegas, das festas, enfim, aquela experiência universitária que todos nós lembramos como uma das melhores fases da nossa vida. E isso é irrecuperável. Isso é irrecuperável. E, portanto, desse ponto de vista, acho que se vai perder muito de amizades, talvez, de companheirismo, de experiência, enfim, da juventude nesta parte. Relativamente à questão mais académica ou pedagógica, eu diria, nos resultados, nós não sentimos qualquer diferença nos resultados dos nossos alunos, portanto, continuamos com o mesmo nível de exigência, continuamos com os mesmos conteúdos, com os mesmos programas, e os resultados foram idênticos, não houve aí alterações, e, portanto, eu diria que o que eles aprenderam talvez tenham cumprido os objetivos, como no ensino presencial. Mas, mais uma vez, falta a parte humana, ou seja, a parte do professor estar na sala de aula com o aluno. Eu, enfim, dou aulas online, dou aulas presenciais e para mim, não há nada como ter uma aula presencial e ter os meus alunos à minha volta e eu à volta deles e falar na aula e falar quando a aula termina. E isso acho que também, mais uma vez, a experiência universitária, o contacto universitário, aquele diálogo com o professor em conjunto com os colegas, isso não se consegue online. Não há conversa de circunstância online, é muito difícil. E encontrar nos corredores essas coisas, e portanto também aí vamos perder muito, ou estes alunos perderam muito daquilo que podiam aproveitar do que é o ensino universitário, como todos os outros, não é? Não estamos só a falar destes alunos, mas eu tenho filhos nestas idades e uma coisa é ter a minha idade em que a pessoa ter 45 ou 46 ou 47 é a mesma coisa, não é? A experiência que vai ter nos anos, agora uma pessoa ter 17 ou 18 anos nunca volta a ter. E, portanto, aquilo que perdeu nessas idades é algo que me aflige um bocadinho, devo dizer, pela nossa juventude. Mas, enfim, o que é que se há de fazer? Olha, é o que é. Mas, do ponto de vista académico, acho que não, honestamente. Acho que o problema será mais um problema da experiência vivida que não foi vivida, portanto, a experiência não vivida, do que propriamente o conteúdo académico, até porque tem mais tempo a estudar, não é? Tem menos, não tem que sair à noite, não é? Enfim. Muito bem. Muito obrigada, doutora Mariana. Ficamos por aqui nesta edição. Até lá, continuo a acompanhar as notícias sobre os assessores dos principais negócios em jornaleconómico.pt e nas nossas redes sociais. Tenham uma boa semana. Voltamos na próxima segunda.